mensagem, a importância de mandar bem cedo. Eu às vezes estou aqui antes do culto, acompanhando lá pelo YouTube o louvor, às vezes respondo, mas também nesse tempo eu dou uma olhadinha ali nos pedidos de oração, o que as pessoas estão interagindo. E o texto de hoje, é engraçado que coincide bem com o texto, aqui de 1 Coríntios 11, verso 23, que fala da noite em que Jesus ele foi traído. Ou seja, uma noite difícil de se esquecer. Irmãos, e noite mal dormida, noite, às vezes reserva tantas surpresas, e nós às vezes temos o privilégio de ter um bom sono e acordar muito bem. Mas tem outros irmãos que a noite para eles é um tempo de pesadelo, é um tempo de luta, é um tempo de batalha. E tem uma irmã que está nos assistindo, e ela pediu oração da igreja. Eu quero, antes de ministrar a palavra, nós orarmos, então, por essa irmã. Todo mundo aqui conhece o Arliston. Essa noite ele teve 2 convulsões muito fortes, repetidas. Ele já vem tentando se recuperar, já tem um tempo, de um AVC muito severo. E todos sabem da situação da Rosa também, que ela está fazendo um tratamento, quimioterapia, está no estágio final, e nós estamos crendo na cura dela. Você crê nisso? Irmãos, e hoje ceia é esse tempo de partilha, é essa mesa que nós temos, mas nós vamos partilhar da alegria do que Jesus já fez, mas nós também precisamos partilhar da dor daquele que está passando pelo momento adverso da vida. Você pode se colocar de pé para nós orarmos pela vida da Rosa agora, pela vida do Arliston e por outras vidas também, né, que talvez estejam na mesma situação. Eu só não sei, né? Eu só não recebi talvez um pedido de oração. Mas, querido, no nome de Jesus, além de você agradecer por você estar aqui, você agora vai ser boca de Deus para abençoar essas vidas, amém? No nome de Jesus. Senhor, nós te damos graça, Pai. Te damos graça porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e da nossa vida. E nós estamos aqui neste lugar hoje com gratidão no nosso coração, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos deu esse lugar que nós chamamos de casa. O Senhor nos deu todo esse povo que está aqui, que nós temos como família da fé. E, meu Deus, existem aqueles que agora não podem, Senhor, estar aqui. E o caso desses é a Rosa, é o Arliston. Senhor, no nome de Jesus, põe as tuas mãos sobre a vida do teu filho. Ó Deus, faz retroceder, Pai, no nome de Jesus, toda convulsão, meu Deus, todo ataque, Senhor, no nome de Jesus, no cérebro, ó Deus, e da sustentação à tua filha. Renova as emoções dela, renova o seu coração, e que nesses dias de luta, ó Deus, ela saiba que o Senhor, Deus, está com ela, Pai, no nome de Jesus. E nós oramos por todos os outros que estão, meu Deus, talvez enfermos, em luto, em luta, em pranto, mas Deus, a tua palavra diz que passada a noite, pela alegria, a alegria vem pela manhã. Vem pela manhã, ó Deus, e o dia já amanheceu, e nós queremos te pedir, Pai, ó Deus, que seja um amanhecer na vida do teu povo, que está em luta, que está em luto, que está, meu Deus, em prova, em dificuldade, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E Senhor, fala conosco pela tua palavra, fala conosco, meu Deus, hoje, através da palavra do Senhor, enche o nosso coração de esperança, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Pode tomar assento então, no nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Deus, irmãos do louvor. Fogo e glória. Se eu puder projeta para mim aqui o texto.
então aí de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Aí daqui a pouco volto aqui para a minha apresentação, no nome de Jesus. Muito bem. Vamos ler aí o que diz a palavra. A partir então do verso 23, a gente vai lendo até onde eu falar para parar. No 3, os irmãos leiam. 3. Façam isso em memória de mim. Irmãos, eu quero aqui então vir para a minha apresentação de hoje, para a palavra. Ceia está falando para nós de memória, de lembrar. A ceia, ele é um memorial instituído por Deus, pelo Senhor Jesus, e é uma das marcas da igreja, é uma das marcas principais da igreja. E eu digo para os irmãos sempre, olha, a ceia é um momento que nós devemos valorizar muito, porque ele fala de ativar a nossa memória. Fala para nós de trazer a lembrança, não apenas do que vai acontecer, mas o que é mais importante diante de Deus, lembrar é aquilo que já está feito, aquilo que já aconteceu. Nós trabalhamos muito com a perspectiva, irmãos, do que está para frente, do que está por vir, e às vezes nós temos problema sério de amnésia, amnésia espiritual, um esquecimento espiritual, um apagão espiritual sobre a pessoa de Deus, quem é Deus. E também, quando se fala de memória, os irmãos já perceberam que é muito fácil guardar momentos traumáticos e mais difícil de reter os momentos que de fato te trazem alegria, te trazem energia, que te põem para cima, que te trazem esperança. Então, a memória, às vezes, quando só o próprio nome está falando, né, parece que ela tem a ver com passado. A memória é só de coisas passadas, mas parece que é só o passado que fica ruim, né? Parece que é só o passado que nos mutilou. Qual é o nosso passado? Eu disse aqui que a gente é definido por 3 palavrinhas só, aqui, na minha última pregação. Você é definido pelo quê? Quem é você? Olha, ficou bem entendido, né, irmãos? Você é? Não é filho do diabo? Pastor, mas eu achava que eu era filho do João. Sim, o João é o seu pai, terreno, aqui. Mas, irmão, espiritualmente falando, nós somos filhos de Deus. Então, o que nos define, irmãos? O que de fato nos define? São as memórias que a gente tem. É aquilo que a gente consegue se lembrar e firmar. Então, você não é definido pelo o que te aconteceu, pelo seu passado. Você é definido, irmão, olha, pelo que você consegue se lembrar e se posicionar, pelo que você consegue reter, pela sua identidade. Veja, como filhos de Deus, nós precisamos ter a nossa memória sempre ativa de quem nós somos. Nós temos um pequeno defeitinho de fábrica, qual é? De ter sempre o viés negativo, de ter sempre a memória negativa ativa, então, no nosso consciente ou subconsciente, não importa. E a gente se esquece muito rápido daquilo que Deus já fez, daquilo que é bom. Irmão, olha que interessante, em muitos momentos, nós nos esquecemos que somos salvos e que também somos filhos de Deus. Por momentos é assim. Parece que nos dá um apagão tão grande, uma amnésia tão grande,
E isso nos rouba a possibilidade de celebrar o que Deus está fazendo no momento e no presente. Isso nos rouba a capacidade de celebrar, olha, aquilo que Deus está criando no cenário exatamente nesse tempo. E a ceia é um momento tão importante para nós, porque é uma forma que Deus, então, Ele usa para poder ativar em nós, irmãos, uma mentalidade e nos lembrar sempre. Uma coisa importante para nós: qual a sua história? Qual a história que você conta? Irmão, qual a história que você, então, pode dizer para as pessoas? Isso daqui é importante, eu quero só fazer um paralelo. No slide que está para vocês, tem uma ponte aí quebrada, né? E essa ponte quebrada está mostrando, de um lado, os milagres que Deus fez no passado, e do outro lado está mostrando a fé no futuro. Mas tem uma ponte que está interrompida, ou seja, tem um meio do caminho aí que parece que não está batendo. Porque quando nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou, quando nós nos esquecemos do que Deus já fez, nós acabamos colocando, querido, olha, um corte, interrompendo na nossa vida o olhar para o futuro. Ou a gente começar a se lembrar somente de coisas que estão da metade da ponte para trás. Sabe, só quem a gente era, não é quem a gente é. Talvez você ainda se apresenta para muitas pessoas como quem você era. Ou seja, a sua memória só consegue se lembrar de quem você era, vivendo no pecado, vivendo ainda no mundo, vivendo longe de Deus, ou vivendo, irmãos, em crenças que não foi Deus que colocou, foram as vivências que você teve. Então, quem não tem memória, ele não tem história, porque história se vive, história se faz, e história se conta depois que ela acontece. Amém? Não tem como ter uma história, porque se algo que não aconteceu é história ou é conto? Ou é história com S, com E? É história ou é um conto? Então, tem muitas pessoas que com Deus, ele não tem história, ele tem história com E. História mesmo. Algo que está sendo escrito, não porque aconteceu, mas talvez uma ficção. E outros têm um outro problema. Qual o problema? Só vive naquilo que aconteceu lá atrás. Certa feita, eu estava almoçando com um pastor, e, irmãos, foi impressionante como aquilo foi curador, né? Ele pedindo para contar um pouco da história da igreja, e eu contei para ele uma história. E ele olhou para mim assim com uma cara fechada. Ele disse assim: você nunca mais vai contar esta história. Aí eu travei por um momento e por que, irmão? Porque essa não é mais a sua história. Isso não é mais você. Isso não é o lugar que você está. Você já está num outro lugar, você já está numa outra condição, porque Deus já fez algo também na sua vida. Então, irmãos, lembrar dos milagres, lembrar do que Deus fez, é uma maneira de nós cultivarmos memória diante de Deus. Veja, qual é a história de Abraão? A história de Abraão vem de um chamado, e um chamado aonde ele confia numa palavra, e Deus então vai escrevendo a sua história. Qual que é a história de Abraão? Um homem que saiu da sua terra e Deus o chamou para ser pai de multidão. Mas um pai de multidão cuja a esposa tinha dificuldade de gerar, e ele tinha uma limitação também física para gerar. Mas a história, então, da fé, o pai da fé, conhecido como pai da fé,
Ele teve uma história para ser conhecido como pai da fé. Não foi algo, irmão, idealizado, somente que ele colocou num papel. Ele viveu, passo a passo, passo a passo. Então, em momentos de dor, em momentos de dificuldade, em momentos de luta, em momentos que talvez ele deixou de acreditar, em momentos que ele teve dificuldade de crer, mas ele foi conhecido como pai da fé. Como pai da fé. Essa é a história de Abraão. Irmão, qual é a sua e qual é a minha? Qual é a história que você vai contar antes de partir? Qual é a história? Quais são as memórias? No que está baseado, então, a sua história com Deus? É só uma historinha triste que a gente tem para contar? Porque, irmãos, a gente às vezes está rodeado de pessoas que só têm uma história triste para contar. Não consegue reconhecer, não consegue ver, não consegue perceber o milagre de Deus para esse tempo. Não consegue enxergar o que Deus nesse momento está fazendo. Acreditar no futuro, irmão, sem estar alicerçado numa história do passado, ô irmão, isso é só uma viagem. Uma viagem que você está fazendo, assim, olha, de pensamento. História se constrói. E nós devemos ter uma história com Deus. Nós devemos ter uma história também na fé. Então, qual que é o perigo disso? De nos tornarmos pessoas que só têm histórias tristes para contar no aeroporto, na rodoviária, onde tem fila. Ô, irmão, vocês já observaram que fila é impressionante? Você está numa fila, sempre tem alguém, irmão. E engraçado que assim, ó, parece que ele faz uma transmissão mental. Pode estar 3 na frente dele, ele vai caçando o meio. E tem gente que adora história triste. O professor Gretz, ele conta uma história das pessoas que se encontram e diz que o outro chega para um e fala assim: rapaz, eu tenho uma úlcera. Ele diz: rapaz, a sua sangra, porque a minha sangra. Ou seja, é quem tem a história mais triste é que vence. Sabe, então, tem gente que se junta, irmão, para contar tragédia. E ele diz: rapaz, eu estava num voo e o avião quase caiu. Rapaz, e o meu, que caiu. E é assim. Irmão, eu passei pelas 10 pragas do Egito. E, rapaz, é porque você não conheceu a 11ª, não teve nem tempo de relatar. Eu estava lá. Então, tem gente, irmão, que cultiva, sabe, tragédia, 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 tragédia. E parece que vai excluindo Deus da equação. Parece que Deus nunca está presente. E eu quero dizer para você, irmãos, tem momentos na nossa vida que parece que a roda ela só gira. Olha, ela não vai para cima, né? A roda gigante que a pessoa entra, só passa lá do lado de baixo, assim, ó. E a pessoa fala assim: nossa, que hora que eu vou lá em cima? Aí quando ele pensa que está indo, a energia acabou, fica embaixo. Travou. Irmãos, o que eu quero desafiar você aqui. O primeiro texto que nós lemos, aqui está falando de Jesus, exatamente na noite principal da vida dele, que é a última ceia, ali com os seus discípulos, e a palavra está dizendo que nessa noite, Jesus iria ser traído. Sabe, no momento de mesa, no momento que deveria ser um momento solene, de muita alegria para Jesus, a palavra está dizendo que Jesus seria traído. Ô irmão, você imagina você sendo traído no dia do seu aniversário? E quando eu estou dizendo traído, é traído por um amigo, ou por uma notícia ruim. Olha aqui para mim. Deixa eu fazer um exame de fé com você. Irmão, talvez você está aqui exatamente nesta manhã e o seu sentimento é de que Deus te traiu em algum momento da sua história e da sua vida. Sabe, em algum momento talvez você pensa: Deus me abandonou. Sabe, a traição não é nem do amigo, é por Deus mesmo.
Ah, pastor, mas quem é que vai admitir isso? Eu vou dizer, você pode até não admitir, mas, irmão, o seu comportamento leva você a fazer isso. O seu comportamento de se afastar da igreja, de se afastar de Deus, de se afastar dos irmãos, de ter o coração duro, irmão, de ser chamado pelo Espírito e não atender, sabe por quê? Porque a sua revolta, a sua mágoa, a sua dor, talvez, é exatamente de dizer: Deus, o Senhor me traiu. Por que a minha casa está passando por isso? Por que eu estou passando por esse inferno? Por que a minha vida está tomando esse rumo? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes o seu sentimento é esse. E talvez você não vai admitir isso nunca na sua vida. Porque, irmãos, é difícil nós, às vezes, admitir alguns sentimentos por quem nós amamos e admiramos. É ou não é? Mas Jesus, querido, Ele está lá na ceia, com seus amigos, com seus próximos, com aquelas pessoas que Ele chamou para caminhar, elas disseram sim. Ô irmão, Jesus vai ser traído não só por um, mas por todos. Um é porque vai beijá-lo e entregá-lo, mas os outros, o coração vai se amedrontar e vai se acovardar. Jesus não foi traído só por um, sabe por quê? Porque Jesus precisou voltar e colocar alguns na missão, sabe? Noite fala de escuridão, irmão. Noite fala às vezes de momentos aonde eu e você precisa entender que a sua história, ela vai ser construída não no parque de diversão, mas que talvez você vai ter que atravessar um grande rio, uma grande jornada, passar por um grande processo para isso acontecer. Irmãos, quantas vezes um pastor é traído na sua vida ministerial? Inúmeras vezes, porque são inúmeras vezes que irmãos se levantam para andar com ele e param pelo meio do caminho. Se o pastor for se sentir traído por isso, irmão, ele vai parar. Ele vai parar. Eu estou abrindo aqui, não está nem dentro da palavra, aqui dentro do esboço, mas à medida que o Espírito Santo de Deus vai desafiando, eu quero te desafiar também. Irmãos, por que a igreja hoje está cheia de bebê? Por que a igreja hoje está cheia de gente mutilada espiritualmente? Cheia de gente que só está do lado esquerdo da ponte aqui. Olha, só desse lado, aqui. Gente sem memória, gente sem história. Por que está cheio? Eu falei para você de Abraão. Quanto tempo Abraão levou para ser pai? Se tornar pai. Se tornar um pai. O pai de uma pessoa, de um rapaz. 100 é o que ele tinha de idade. Eu digo quando Deus falou com ele. Ele tinha por volta ali dos seus 75. 25 anos. Quanto tempo máximo para um menino nascer? Fala para mim. Então fala comigo assim: fazer menino é mais fácil do que fazer pai e mãe. Ô irmão, tem muita gente aqui que já deveria ser pai e mãe espiritualmente, mas está no ciclo dos 9 meses. Sabe, gerar Isaac não é tão difícil. Difícil é gerar um Abraão, é gerar uma Sara. Gente que se torna pai e mãe. Isso fala de processo, isso fala para nós, irmão, do tanto que é sério, história, do tanto que é sério aquilo que nós precisamos viver, do tanto que é sério aquilo que nós precisamos construir junto com o Senhor, e o Senhor trabalhando em nós, e nós dando permissão para Ele fazer. Uma coisa é fato: sem memória, sem história. Se você não lembra de onde você saiu, irmão, você não é ninguém. Se você não lembra de onde Deus te tirou, você vai ser um arrogante, um pedante, um desviado, aí
ainda com o coração fechado e magoado com Deus, dizendo: Deus me traiu. Você precisa se lembrar que quando Deus te encontrou, você tinha a semente do pecado, a natureza do pecado, e foi o encontro que Jesus que te tornou filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Filho de Deus. Se você se esquecer disso, irmão, você vai fazer fila, olha, engrossar fila daquelas pessoas que nesse tempo e nessa geração, eles não têm memória, não têm identidade, eles não sabem, eles não reconhecem. E é bom, irmãos, nós temos algo em mente também, que como filhos de Deus, e numa construção de história, passando de um lado para outro, a perspectiva é tudo. Fala comigo, perspectiva. Perspectiva é como você enxerga, amém? É como você enxerga qualquer situação da sua vida. A perspectiva de uma criança, ela é sempre diferente da perspectiva de um adulto, é ou não é? Um adulto olha para uma coisa, dependendo da sua perspectiva, ele vê o fim. Uma criança, ele vê uma oportunidade. Irmãos, uma criança, quando chove, ele vê a oportunidade de brincar na enxurrada. O adulto olha e diz: se eu for para lá, eu vou gripar. Como se água gripasse. E gripe não fosse vírus, fosse de temperatura. Irmão, se temperatura gelada gripasse, não tinha ninguém no Alasca, e nem no norte da América. Porque vai fazer frio assim, irmão, lá longe. E às vezes são essas crenças que a gente tem. Quando a gente está treinando, irmão, para uma maratona, o treino é muito extenuante, a gente precisa recuperar muito rápido para outra semana. Às vezes você corre 30 quilômetros num sábado, quando da terça-feira você já tem um outro treino de 18 quilômetros. Haja músculo para aguentar. Aí sabe qual que é o processo para poder você recuperar bem rápido? Quem assiste jogo aí já viu, ó. Aquele sprayzinho mágico, o povo entra lá dentro, o cara rola, o Neymar cai lá, você fala: ih, quebrou as duas pernas agora. O sujeito chega lá com... Parece aquela história de pai e mãe, né? Dá beijinho, passou, sarou, pulou. Irmão, a gente entra numa tina de gelo. E se você conseguir ficar por 10 minutos, é o suficiente para o seu músculo regenerar. Então, mas várias vezes, quando eu entrava ali no começo, eu falava: gente, eu vou sair daqui todo torto assim, ó. Porque minha mãe falava que se entrar quente na água fria, entorta a cara. Quem já ouviu isso aí? E eu falava: Senhor, me livra disso, né? Mas veja, não era bem verdade. E o que eu vou entendendo e aprendendo, irmãos? Perspectiva. Qual que é a perspectiva de Jesus ali na noite que ele está sendo traído? É que uma obra está sendo completa ou uma obra está sendo interrompida? Não, pelo contrário, na perspectiva de Jesus, ele está vendo que o plano de Deus está acontecendo. Amém? Levanta a sua mão para o céu e fala assim: em nome de Jesus, nenhum plano de Deus na minha vida vai se frustrar. Irmão, nenhum plano. Olha, por pior, olha, que pareça a situação, se você é filho de Deus, tenha a perspectiva correta. Sabe, eu coloquei o exemplo aí de um pai e um filho que está viajando. Então, e o pai olha e vê um amontoado de tijolos. O filho olha e vê: olha, tem algo sendo edificado, algo sendo construído. E querido, não importa quantos anos de caminhada eu e você tenha,
olha, com Jesus e na fé. Nós ainda estamos em progresso, em obra, amém? Você vai avançar, querido, sempre um dia um pouco mais. Sabe, então, o nosso emocional, a nossa vida familiar, a nossa vida financeira, olha, talvez hoje a pessoa está só na fase do tijolo, mas você precisa entender que Deus vê uma obra completa, uma casa concluída, uma casa pronta. E toda a construção que eu começo, eu vou vendo ali, vou me alegrando com cada etapa, com cada passo, mas o meu olhar não está na obra que está acontecendo. O meu olhar está na obra finalizada. Amém, irmãos? Quando você olha aqui, nós temos 400 cadeiras, algumas vazias. Qual é a obra que Deus está fazendo? Qual é a obra que Deus está fazendo? Deus está acrescentando pessoas, sim ou não? Para chegarmos nos 1.000, e depois nos 10.000, e depois nos 100.000, irmãos, é assim uma obra que Deus está fazendo. Qual é a nossa parte? Como nós devemos nos posicionar? Prepara todas as coisas, prepara as cadeiras, prepara o ambiente, prepara o cenário, pavimenta o caminho para aquilo que Deus está mostrando acontecer. Veja a casa pronta, veja a construção finalizada. Isso é visão. O apóstolo Nilton pregou aqui no domingo passado sobre visão, a importância de ter visão. Veja, e visão não é só ficar contemplando o quadro. Quem tem visão, ele vai trabalhando, ele vai cooperando com Deus, enquanto Deus está, querida, acrescentando na sua vida. Eu tenho sempre, querido, esse descanso no meu coração. Eu tenho sempre esse descanso de que toda boa obra que Deus começa, Ele também vai completar, Ele também vai concluir. Agora, nunca pare pelo meio do caminho, principalmente na caminhada com Deus, principalmente na caminhada com Jesus. Por que tem ceia? Para você não esquecer que você não pode, não deve e não vai parar por tudo que acontece. Então, irmãos, a ceia, ela é um memorial instituído por Jesus, e ao instituir, qual que é a necessidade que Jesus identifica? De que o povo precisa ser constantemente o quê? Lembrado. Amém? Lembrado, constantemente. Pastor, por que todo domingo fala sobre dízimo? Porque você usa dinheiro todo dia, e você precisa ser lembrado também sempre, com frequência, que se você não cuida, o dinheiro vira o seu Deus. Ele toma o lugar de Deus. Então, essa é a necessidade, para nós não nos perdermos no meio das nossas obrigações, dos nossos afazeres. Tem um momento que a igreja para e nós vamos nos lembrar. Então, a ceia, irmão, ela não é somente um ritual. Ela é uma coisa que a Bíblia chama de aio. Aio é um ponto de contato. Quem aqui já fez terapia? Levanta a mão. Dificilmente você sai de um consultório do terapeuta sem uma tarefinha para fazer. Dificilmente. Toda terapia, ela diz, olha, você vai fazer isso essa semana. Se o seu problema é de elogiar, ela vai dizer, você vai elogiar pelo menos um passarinho. Alguém você vai elogiar. Tem uma tarefa. Se você vai num coach, ele também te dá uma tarefinha. Irmãos, qual é a importância dos aios, dos pontos de contato? O ponto de contato, ele se torna algo que fica muito evidente para você. E todas as vezes que você vê, que você toca, que você faz, isso desperta a sua memória. Amém? Na sua vida você precisa ter muitos pontos de contato. E aí tem que ter cuidado, porque quem aqui já foi do espiritismo, quando a gente faz trabalho de libertação, por que os capirotos pedem sacrifício? Para estabelecer ponto de contato. Por que ele pede uma peça de roupa íntima,
da pessoa que está recebendo o feitiço, para ter um ponto de contato, uma porta de entrada, uma porta de acesso. Por que ele pede alguma oferenda? A mesma coisa. Veja, porque ele precisa preparar também um ritual que ative a memória, mas que tenha também um ponto de contato. Então a ceia, irmão, é a senha para mim e para você, jamais nos esquecermos de quem Deus é e do que Deus já fez. Amém? Então, qual a diferença aí de lembrança para promessa? A ceia nos lembra do que já está feito, não é do que vai acontecer. Então, muitos vêm à igreja para pedir o que Deus vai fazer por ele. A ceia nos lembra de que Jesus lá na cruz já fez uma obra, querido, de salvação, de redenção por cada um de nós. Então, a ceia não promete um futuro incerto, pelo contrário, é algo que já está pago, consumado. Pastor, se eu pecar hoje, Jesus não vai voltar para fazer um sacrifício de novo. Ele já pagou o preço por esse pecado. Desde que você, o que, irmão? Se arrependa. Desde que você busque a Deus. Então, cura, perdão, libertação, irmão, não é algo a ser conquistado. Fala comigo, já foi. Irmão, você já tem direito, já é seu direito. O céu, para você, agora, é seu direito. Então, Jesus, ele só quer que você se lembre de que algumas coisas para nós, daqui para frente, não é o que vai acontecer, é só para se lembrar, você já tem, você já tem, você já é filho, você já é herdeiro, e agora você tem posse dentro dessa herança. Por que eu amo a ceia, irmãos? Porque a ceia é esse memorial que nos lembra que Deus está trabalhando na nossa história, na minha história e na sua história, e que Ele não está inerte e ativo. Deus é um agente presente em tudo que está acontecendo. E Deus precisa nos lembrar, sim, e sempre, sempre, dessa história de fé, dessa história que Deus está construindo, e a nossa história de fé é uma história que vence desafios, e que Deus vai nos levar também, de onde Ele nos tirou, a reescrever a nossa história. Existe uma coisa, irmãos, hoje também, que está muito difícil a gente separar, vítima e vilão. Você é vilão ou vítima dentro da sua história? Está meio complicado hoje, está meio turvo, e isso está em tudo. Você vê uma cena e você diz, vilão. Aí, de repente, quando as coisas se esclarecem, opa, o vilão era a vítima. E, querido, está tudo muito conturbado. E quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa história, irmão, você é vítima ou você é vilão? Principalmente na questão espiritual. Sabe, porque quem foi ali ter um encontro com o Exu Caveira, ele é vítima ou ele é vilão? Pastor, eu estava desesperado. Irmão, quando você tem um problema e você se enfia num outro pior, você é vítima ou você é vilão? Ah, pastor, eu sou vítima porque eu estava doente. Querido, vamos reescrever a narrativa ou a nossa história de fé na perspectiva correta, nos lugares corretos da nossa vida. Sabe por quê? Porque senão a gente sempre vai ser vítima. A gente sempre vai encontrar motivo para parar, porque nós somos vítimas. E é isso que a gente tem que deixar para trás, num certo momento. E a ceia é para nos lembrar disso,
de que o Senhor veio para te dar vida e vida em abundância. Ele veio te dar vida, não se tornar um sobrevivente, porque vítima, ela conta do que ela sobreviveu, mas ela nunca consegue contar a história do que ela agora está vivendo, o que ela viveu, sabe? Então, reescreva certas partes com Jesus, sabe? A gente tinha aqui o trabalho do rever e o experimentar a cruz. Era o momento que Jesus entra na história para poder dizer: me feriram ali, mas Jesus diz: mas eu estava lá, e eu estou aqui hoje, e você está de pé, e você atravessou, eu te trouxe até aqui, e você não vai sucumbir. Mudou, irmão, o significado? Porque senão, irmãos, a gente vai entrar realmente no vitimismo. Todos me deixaram, todos me abandonaram, todos viraram as costas para mim, ninguém me ajudou. Mas espera aí, irmão, conta outra parte dessa história. Sabe o que eu fico com raiva às vezes? De gente que ele só sabe contar a parte ruim do outro. Conta a parte boa, conta a parte boa também. Ai, meu pai me maltratava. Sim, seu pai te maltratava, isso é muito ruim, isso é terrível, mas olha a pessoa forte que você se tornou. Olha a pessoa forte que você é. Ah, eu passei muita fome. Olha que bom, irmão, olha, porque hoje você come 5 pão, para não passar fome. Ô irmão, contra outra parte daquilo que te acontece, mas entenda uma coisa, como filho de Deus, onde Deus entra na história, ela precisa ser reescrita. Olha, me aconteceu isso, mas Deus me salvou, Deus me poupou, Deus me livrou. Eu lembro direitinho, irmãos, essa cena ela não sai da minha cabeça. Eu tinha acabado de pegar esse carro, ali que a gente está, um carro novo, eu e a Genesi, a gente está atravessando ali perto da casa, ali da Dalva, do Renato, da Amanda, ali tem uma travessiazinha, não é proibido, mas é uma travessiazinha, irmão, super perigosa, mas atalha muito o caminho, e quando você está com preguiça, é o melhor lugar para você passar. E querido, eu lembro certinho, arranquei, acelerei, parei, e o sinal fechou para os carros descerem naquela baixada. E é na mesma baixada, aonde uma vez um caminhão atropelou uma moça de moto, ela morreu, e o bebê sobreviveu. Não sei se os irmãos lembram. Queridos, o sinaleiro fechou, os carros começaram a parar, mas eu não vi. Estava descendo um caminhão sem freio. Sem freio. E eu pisei tudo que eu podia pisar, irmão. E o carro não saía do lugar. E eu me lembro que eu não olhei para o lado, eu só continuei assim. Quando eu olhei pelo retrovisor, o caminhão estava do outro lado da pista. E vi um ônibus descendo. Um ficou assim e o outro assim. E eu entrei na contramão, na outra pista da minha casa. E eu falei: Deus, isso foi um livramento do Senhor. Porque se esse caminhão nos acerta, irmão, ele ia acertar a gente no meio assim, ó. Não ia sobrar nada de nós dois, não. Nada. Nós precisamos lembrar sempre do cuidado, do zelo, irmãos, de Deus, de como Deus nos sustenta. E aí, querido, eu quero dar para, eu acho que está mais à frente esse slide aí, viu? Ou está mais para trás, não sei. Reescrevendo a narrativa, procura ele aí. Irmãos, há momentos que nós vivemos muita vergonha, é ou não é? Há momentos na nossa vida que nós somos tão envergonhados, há momentos na nossa vida que
Parece que, mesmo servindo a Deus, está tudo tão fora do lugar, tão errado. Mas deixa eu te contar uma história. Você só pode ter dupla honra depois, querido, de ser desonrado. Essa é a verdade. Sabe, hoje eu vivo coisas na minha vida que lá atrás eu fui desonrado. Hoje eu lidero pessoas que me desonraram lá atrás. E quando eu falo pessoas, não é que da igreja, não. É gente que lá atrás olhava e dizia assim: mas você está indo para a igreja dele? Ah, mas hoje está sendo liderado por mim. Sabe o que é isso? Dupla honra. Amém? Quantos aqui querem dupla honra? Então levanta a mão para o céu. Fecha os seus olhos e fala assim: Senhor, no lugar da minha vergonha, o Senhor vai me dar dupla honra. Amém, irmãos? A Bíblia diz que aquele se humilha, que aquele que se humilha, aquele que se humilhar, esse será exaltado. Então, em tempos de humilhação, querido, entenda uma coisa: não busque você mesmo, né, a tentar fazer. Lembre-se de quem é Deus. Fala comigo, esse é um mandamento. Irmão, isso é imperativo. Veja o que diz Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar. Quero trazer à memória. Amém. Deus está pedindo perfeição. Deus está pedindo desempenho. O que Deus está pedindo? Lembre-se, tenha memória. Lembre-se de que o milagre vem de Deus. Ativa, querida, a sua mente, a sua memória, para que você possa responder no tempo oportuno. E trazer à memória o que dá esperança, querido, muitas vezes tem a ver com você sair do seu próprio juízo. É você se lembrar que tem coisas que Deus é que vai promover na sua vida. Amém? Encontros, crescimento, muitos desafios. Tem cura que só vai vir se você permitir Deus fazer. Se você der lugar para Deus. Irmãos, tem tanta gente ferida de alma. E se eu e você não vigiar, nós estamos bem nessa fila. Sim ou não? Traga a memória o que te dá esperança, irmão. Porque senão você vai ficar como vítima sempre da sua própria história. Traga a memória. E aí Deus pode usar os seus dons, né? Deus pode usar você. Quantos aqui tem um dom? Se você não tem, pode descobrir, mas às vezes você acha que não. E o que Deus precisa fazer, querido, mora exatamente, às vezes, no dom que você já tem. E às vezes, como você enxerga o seu dom, é a diferença que está na sua vida. Quantos aqui vão à costureira ajustar roupa? Eu tenho certeza que a sua costureira, talvez ela tenha a mesma habilidade de costura do que o Louis Vuitton, sim ou não? A habilidade de costurar. Mas de pegar aquele dom e colocar, querido, em uso, em prática, dar significado, dar valor, atribuir valor a esse dom, é outra coisa, é diferente. É costureiro. Louis Vuitton, quem mais? Chanel, quem mais? Valentino. Irmãos, como é que pode um costureiro ser mais famoso do que um cientista? Quantos aí sabem o nome do sujeito que inventou aí a vacina da gripe? Você toma vacina, toma ou não toma? Mas o nome do cientista você não sabe. Mas você sabe quem é o Louis Vuitton. Você
Você sabe que é o Chanel. Percebe, irmãos? Como que nós damos significado a algumas coisas? Vocês conhecem o Mozart, sim ou não? Muito bem. Eu poderia perguntar algumas coisas aqui que é mais do nosso dia a dia e que eu e você não sabe. E por que a gente não sabe? Porque às vezes isso não é atribuído o devido valor. Irmão, reconheça uma coisa. Deus, Ele te capacitou com habilidades, com talentos, e quando isso não for suficiente, Ele vai agir por você. Amém? O Senhor Jesus sabia que aquela noite era muito importante para os discípulos, porque eu também vos ensinei, é o que Paulo está falando, eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e o que Ele fez? Deu graças. Você é grato? É grato a Deus pela sua vida? É grato a Deus pela sua vida, irmão? Por tudo que está acontecendo nela? Cultiva a gratidão, irmão. Não reclama do que falta. Antes, trabalhe com o que Deus já depositou em... Olha aqui para mim. O que está faltando para você ser mais ativo na obra de Deus? Trabalhe com o que Deus te deu, irmão. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Trabalhe com um pouco de tempo que você tem. Ah, eu não tenho recurso. Trabalhe com o recurso que você tem. Ô irmão, sirva. Pastor, o senhor não sabe, eu estou do lado avesso da minha vida. Você está crucificado por acaso? Você está na cruz? Porque lá na cruz tinha um homem, depois de apanhar, olha, por horas, de ser escarnecido, chutado, cuspido, olha, maltratado, esse homem ainda está orando. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, pastor, mas o senhor não sabe do tamanho da minha dor. Está crucificado, irmão? Está na cruz? Como diz os jovens, vai ficar pagando de João? Aí, de desentendido? Vai fazer de conta que não é com você que Jesus está falando aqui? Vai fazer de conta, irmão? Olha, de que a palavra é para o outro, é para quem não veio no culto? Vai fazer de conta que a palavra é para o irmão que você está lembrando dele? Porque, querido, algumas coisas você não pode dizer que não está acontecendo por falta de uma ação de Deus. Porque é você que está colocando, talvez, essa limitação. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele estava agradecendo. Na noite que foi traído, Ele estava edificando. Na noite que foi traído, Ele estava trabalhando pela nossa salvação e pela nossa redenção. Na noite da sua dor, na noite da sua humilhação, o Senhor Jesus, Ele estava decidido a cumprir propósito na sua vida. E você? Vai ficar até que dia de braço cruzado? Até que dia você vai ficar, irmão, paralisado ministerialmente, não servindo, não se envolvendo? Até que dia em áreas da sua vida você vai ficar aceitando a inércia e a paralisia? Até que dia dentro da sua casa, irmão, você vai olhar como se não pudesse fazer nada? Até que dia, irmão, na sua vida financeira você vai continuar admitindo, na sua vida profissional, até que dia que é? Eu não gosto da tapa do púlpito, não? Eu derrubo o tablet. Querido, ative a sua memória, e eu quero que você fique de pé nesse momento. Ceia é memorial, então grava aí. Não falte culto de ceia, aliás, não falte culto, amém? O culto é para você vir se renovar, reunir como família. Não falte ceia. Quantos aqui querem um sinal de Deus na sua vida?
não é pecado pedir sinais. Não é pecado pedir sinais de Deus. Deus vai te dar sinal. E o milagre acontece quando a sua memória ela é reavivada. Quando você descobrir que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Está com falta de paz? Você vai dizer que você tem direito à paz. Está tudo difícil financeiramente? Eu tenho uma herança conquistada lá na cruz. Olha, de uma riqueza insondável. Irmãos, nada que você estiver vivendo é o fim. Pelo contrário, Deus está trabalhando em você. A sua vida está em construção. Não pare. E por fim, querido, entenda uma coisa. Deus nunca vai deixar de estar com você. Às vezes somos nós que deixamos de andar com Ele. E a ceia é para lembrar isso. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco. Você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar só. E onde Jesus está, querido, aonde Ele está tudo certo, está tudo em paz, está tudo no controle. Se há tempestade, Jesus está no barco, está tudo certo. O vento se acalma, o mar se acalma. Jesus está na ceia. E se Ele está na ceia, nós podemos usufruir da força, do poder que há no corpo de Jesus. E foi Ele que disse para nós comermos da sua carne e bebermos do seu sangue. Isso para alguns foi motivo de escândalo. Para nós é motivo, querido, de exaltação e de adoração. Então, amado, se Jesus está na sua história, leia essa última frase aqui. Fala para a pessoa que está do seu lado, lembre-se. Jesus é o mesmo, hoje, e será o mesmo eternamente. Ele não muda, irmão. Se você puder, querido, feche os seus olhos. Irmão, aquilo que foi ministrado aqui, eu quero te desafiar nesse momento de ceia, orar. Os irmãos que vão servir a ceia, pode ir ali para a mesa. Nós vamos consagrar esses elementos. Mas eu quero fazer algo com a igreja aqui muito forte hoje. Ceia é um momento de restauração, é um momento de cura, é um momento festivo. Ceia é um momento, querido, olha, de promessa. Mas ceia, para nós hoje, é um momento de lembrança, sobretudo, do que Deus já fez. Mas talvez a sua dor hoje é de se sentir traído na sua história de fé pelo próprio Senhor. E você pode se reconciliar com o Senhor hoje. E talvez você já se sentiu traído por alguém aqui, irmão. É por um irmão mesmo. Talvez ele traiu a sua confiança. Talvez em um momento de necessidade você se sentiu traído, porque talvez você não foi atendido, ou não teve a deferência que você esperava ter. Sabe, talvez você se sente traído pelo comportamento do seu cônjuge, ao desistir de lutar por si e pela sua casa. Talvez você se sente traído, irmão, pelos seus amigos de ministério. Não importa qual nível é, mas eu quero te convidar hoje a você se lembrar que Jesus não quer que você seja um sobrevivente dessas coisas. Pelo contrário, Jesus quer que você se lembre que você é sustentado por Ele e que Ele vai te dar dupla honra. Mas você tem que permanecer firme, fiel. Feche os seus olhos e comece a orar. E se você está nessa condição que eu disse aqui hoje, irmão, libera o seu coração. Peça para Jesus limpá-lo. E se é com Jesus,
Pede perdão para Ele, se reconcilia com Ele, se reconcilia com a sua história. Ele tem uma história, sabe? Se você interromper, vai quebrar essa ponte. Se você ficar na dor, você não vai contar a história.